Graça e paz, amados irmãos internautas, aqui do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e nós vamos à oração de hoje juntamente com a palavra. A palavra de hoje é vivendo um novo tempo, um tempo novo que o Senhor traz para aquele que o busca. Vamos então à oração e logo em seguida nós teremos a palavra do Senhor nosso Deus. Santíssimo Deus, bendito Pai, mais uma vez aqui estamos, reunidos na Tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que a oração realmente é um aparato espiritual que o homem e a mulher têm para conversar com Deus, para dialogar com Deus. Nós sabemos que a oração é um privilégio que nós temos, e este privilégio nos é dado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através da oração nós conversamos com o Senhor Deus, colocamos para Deus os nossos problemas. Orar é o mais fácil do que nós possamos imaginar, porque Deus existe e Ele ouve e responde às orações dos seus servos. Deus é o nosso amoroso Pai celestial e Ele quer nos ouvir. Por isso nós precisamos se achegar a Ele por meio da oração. Como um filho ou como uma filha do Pai celestial pode pedir-lhe ajudas e orientações para as nossas vidas. Orar em voz alta ou mentalmente, pode falar com Deus como falaria com qualquer pessoa. Nossas orações não precisam ser eloquentes, nem decoradas. É mais importante, Santíssimo, abrir o nosso coração e não se conter, mas contar o que estamos sentindo, dizer o que necessitamos. Acredito e sei, e todos nós sabemos que o Senhor existe e que ouve a nossa oração. Acredito que Ele vai ajudar-nos, porque Deus é bom, é amoroso. Antes de nós começarmos a orar, nós encontramos um lugar tranquilo, onde nos sentimos confortáveis para falarmos com Deus. Dentro do nosso quarto, dirigindo um automóvel, enfim, um lugar onde possamos ficar a sós com o Senhor, conversar com Deus. A oração é conversar, é compartilhar esperanças e desejos, bem como as nossas preocupações e problemas. Na oração nós podemos pedir ajuda, podemos pedir, meu Deus, orientação, perdão, ou até mesmo cura divina, libertação. E quantos de nós temos problemas terríveis, temos batalhas terríveis, temos guerras terríveis, guerras espirituais, guerras carnais, em todos os sentidos. Ó Deus, os nossos sentimentos às vezes estão oprimidos, às vezes estamos tristes, fragilizados com as nossas provas, fragilizados com as nossas questões. Enfim, a oração é um privilégio, é uma dádiva. Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 7, no verso 7, está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Oh meu Deus Santíssimo, nos purifica dos nossos pecados, nos purifica dos nossos erros, das nossas fraquezas, limpa nossos corações, limpa, meu Deus, os nossos erros, nos purifica da mentira, tira de nós a hipocrisia, a mentira, o orgulho, a soberba, a vanglória. Arranca de todos nós tudo aquilo que é podre, que é sujo perante sua grandeza infinda. Por isso eu quero me humilhar perante o Senhor, aqui no dia de hoje,
onde nós estamos clamando com muitos irmãos internautas. Santíssimo, quantos estão vivendo situações adversas, situações contrárias, o desemprego que já assola milhões de brasileiros, e o desemprego traz a fome traz o desespero. Meu Deus, quantos estão nesse momento chorando, quantos, meu Deus, estão nesse instante suplicando o socorro, a misericórdia, que o Senhor possa socorrer os necessitados, aqueles que estão famintos, ó Deus. Ó Pai Santo, ó Pai de bondade, a guerra também traz suas consequências. Estamos vivendo ali, meu Deus, já há quase 2 semanas, Israel e o Hamas, que vem os ataques da Palestina, bombardeios constantes. Meu Deus, nessas guerras, crianças, adolescentes, idosos, pessoas do bem acabam perecendo. Tenha de compaixão, Santíssimo. Coloca as tuas mãos em ambos os lados para que aquela guerra cesse. Eu sei que a Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerras, mas é o nosso dever, enquanto igreja, interceder por aqueles que estão sofrendo. Vivemos, meu Deus, num mundo de inseguranças. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós vivemos num mundo caótico, num mundo predominantemente caótico, cansado, num mundo, meu Deus, envolto pelas trevas da rebelião. Mas o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que levanta. Por isso, muitos que estão orando conosco agora aqui no canal Uma Visão Além, pessoas que têm um filho enfermo, que têm uma filha enferma, filhos que têm um pai acamado. Jesus, que dentro dessas questões, no teu socorro venha rápido, socorrer os necessitados, socorrer os pequeninos, socorrer aqueles que precisam do socorro divino, do socorro colossal. Bendito Deus e magnífico Pai, perdoai sim os nossos erros, as nossas manchas, as nossas falhas. Eita Jesus, temos tantos erros, temos tantas fraquezas, e por isso que nós dependemos do Senhor em tudo, 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 tudo. Nós dependemos misericórdia, dependemos compaixão. A Bíblia diz que se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não for a tua compaixão, nós não estaríamos aqui. A tua palavra diz que a razão pelas quais nós não somos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs a sua misericórdia se renova em nossas vidas. Por isso aqui estamos, a interceder por vidas, por pessoas que estão passando por grandes dificuldades, pessoas que estão deprimidas, oprimidas, Senhor, trancafiadas dentro de um quarto, dentro da sua casa, sendo perturbadas por demônios, oprimidas por demônios. Oh meu Jesus, tenha de compaixão, tenha de misericórdia, que essas vidas sejam libertas. Eu apresento aquelas pessoas que estão com problemas mentais, problemas de saúde, problemas espirituais, que através desta oração elas alcancem a sua cura, que elas alcancem o milagre, que elas possam realmente alcançar o agir de Deus, que dentro desta casa, que dentro deste lar, entre realmente a pessoa de Jesus, para trazer a paz tão almejada, tão sonhada, tão desejada. Ó bendito Deus, não rejeites o nosso clamor, não rejeites a nossa humilde oração que fazemos neste momento, que clamamos neste instante.
ó Deus de bondade, ó Deus de amor, te apresento a obra missionária. Levanta ceifeiros para a tua obra. Levanta, sim, meu Jesus, pessoas que queiram de verdade buscar a presença de Deus. Levanta missionários para buscar os perdidos, e são muitos, ó Pai, que estão realmente precisando de um milagre. Tu és o Deus da cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Nós clamamos e confiamos em Ti. Toca nessa pessoa que está enferma, toca nessa pessoa que se encontra acamada. Jesus, dentro deste lar, que Tu possa entrar e fazer maravilhas, restaurar tudo. Meu Senhor, olha para a Índia, onde a pandemia do coronavírus tem ceifado vidas. A pandemia do coronavírus tem levado milhões de vidas daquele país. Tenha de compaixão. São vidas, meu Pai, e como obreiros que somos, é o nosso dever interceder por estas vidas. Ó Jesus de amor, coloca Tuas mãos, ó Pai, em nossa nação, para que o nosso povo não pereça, para que o nosso povo, Senhor Jesus, tenha como se alimentar. Abençoa a Tua igreja aqui, ó Deus, no Brasil. Abençoai todas as denominações, todos os cristãos, todos que estão clamando pela presença digna do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Cordeiro de Deus, que nós clamamos sim, que nós buscamos sim. Aleluia. Não existe um Deus tão glorioso como o verdadeiro e único Deus. Peleja, grande Deus, batalha, grande Pai, por todos nós que suplicamos e que imploramos a Tua compaixão. Jesus, eu quero neste momento apresentar os presídios, apresentar os hospitais, os que estão no leito de enfermidade, os que estão acamados, os que estão desesperados. Em nome de Jesus, sejam abençoados e curados pelo Teu poder. Oh grande Deus, oh grande Pai, Tua palavra nos diz que o Senhor é santo, santo e santo. Não permita-nos cair, não permita-nos olhar para trás, olhar para o homem, Senhor, mas olhar somente para o autor da vida, o autor da nossa fé, o Deus da nossa misericórdia, o Deus que transforma vidas. Jesus, enxuga lágrimas dos que estão chorando neste momento, Pai. Quantas pessoas angustiadas agora, que oram conosco aqui no canal Uma Visão Além. Pessoas que estão tristes, abatidas com a prova, com a situação que estão vivendo. Que o Senhor Jesus possa colocar o bálsamo neste coração ferido, neste coração que está sentindo a necessidade de Deus, a necessidade divina, a necessidade da presença santa do Cordeiro de Deus na sua vida, no seu matrimônio, na sua família. Restaura este casamento, esta família, Jesus. Ó Deus, atenda ao clamor desta alma que ora conosco agora, te pedindo, te implorando, te suplicando. Atenda o clamor da Tua igreja, o clamor dos que clamam, o clamor dos que buscam a presença digna do Deus Jeová. Aleluia. Glorifiquemos o Seu santo nome, exaltemos o Seu santo nome, magnifiquemos o Seu santo nome, porque o Teu nome é digno de glória, de louvor, de adoração, de ser reverenciado, sim. Aleluia. Oh Jesus, oh Jesus amado, oh Jesus querido, atenda o clamor dos que clamam, sim, meu Pai. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus de maravilha,
Deus de glória, eu te apresento o Nordeste, a região Centro-Oeste do Brasil, a região Sul, a região Sudeste. Eu te apresento as Américas, a África, a Oceania, a Ásia, a Europa, todos os continentes habitáveis da terra, para que nós possamos alcançar perdidos, meu Deus. Aleluia, glorifiquemos o seu nome. Exaltamos o seu nome porque é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia. Não deixe-nos perecer, não, Pai Santo. Não deixe-nos cair olhando para as lutas da vida, meu Pai. Porque se nós formos olhar para as lutas da vida, fatalmente iremos, meu Deus, nos abater. Fatalmente iremos ficarmos desesperados. Mas o Senhor é o nosso socorro, presente, bem presente, na hora da nossa angústia. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus, recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. Este que está caído, levanta. O que está prostrado, levanta. O que está abatido na fé, levanta ele, Jesus querido. Levanta ela, Jesus maravilhoso. É o que nós clamamos, suplicamos, imploramos, porque o Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada servo, de cada serva. Pois a oração é um privilégio que nós temos para conversarmos com Deus, para entrarmos num diálogo com o Todo-Poderoso. A oração é uma dádiva que nos é dada para conversar com o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Que maravilha, Jesus! Fala conosco, Senhor, renova a fé dessa minha irmã. Aleluia! Oh, meu Deus, renova a fé deste jovem. Oh, meu Pai, receba a nossa humilde oração. Receba, Jesus, porque tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está lá em Mateus 21, 22. Nós oramos porque precisamos de Deus, de falar com o Senhor Deus, de ouvi-lo também. Ora, é algo natural na vida cristã a oração. Orar é uma capacidade e também uma necessidade de falar com o Senhor, Salvador das nossas vidas. Quando nós oramos, nós desejamos estar perto de Deus, e não seremos bem-sucedidos em nossa fé se não orarmos. O próprio Jesus orou muito antes de realizar seus milagres, lá em Mateus 26, 36, e declarou que sem mim nada podeis fazer, em João 15, verso 5. A oração é a prova de que o ser humano pode se aproximar de Deus, e Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Isaías 65, verso 24. E podemos aprender com a oração. Como podemos aprender a orar? Jesus ensinou em Mateus 6,6 o que é preciso para orar. Em Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que compensa os que o buscam. Então, para orar, temos que ter fé que Jesus é real, que Jeová é real, porque crer que Deus existe e que torna galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que oram, daqueles que o buscam. Oh, Jesus, quando falta fé, é preciso fazer como o homem que pediu a Jesus: ajuda-me na minha falta de fé, de Marcos capítulo 9, verso 24. E os discípulos que pediram: aumenta-nos a fé, em Lucas capítulo 17, verso 5. Senhor, a principal fonte para alimentar a fé é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ó Pai, e ouvir a Tua palavra.
Está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Por isso é necessário estudarmos e aprendermos as Escrituras, ó grande Deus. Oram conosco aqui no canal Uma Visão Além bastante, são 306 inscritos. Ora, os que têm visto os vídeos, que são mais de 12 mil pessoas. Meu Jesus, devorar baseado em quê? Muitos perguntam essa pergunta que faço agora, mas no livro, Pai Santo, de Romanos, do capítulo 8, no verso 26 e 27, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A oração deve ser baseada na intercessão do Espírito Santo, que nos ajuda a orar. Oh meu Jesus, oh meu Senhor, porque é que às vezes não temos resposta de nossas orações? Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Tiago 4:3. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. A Bíblia garante que quando oramos de todo o coração, recebemos a resposta de Deus. Jeremias 29:11-13. Que o que pedirmos a Deus buscando bênção, recebemos conforme o pedido de Mateus capítulo 7:7. Recebe a nossa oração. Na oração, quando as coisas não mudam, Pai, nós mudamos em relação às coisas. Mudarmos o fogo, mudarmos como estamos orando. Fala conosco hoje, em o nome de Jesus Cristo. Amados irmãos internautas, percebem que eu estou um pouco rouco, irmãos? Peguei uma gripinha aí, então estou com a minha voz falhando, não está legal a garganta. Mas vamos falar um pouquinho sobre vivendo um tempo novo. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Essa é a palavra. Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades, meus amados irmãos internautas, que enfrentamos, nós achamos que a fase difícil parece não passar. Mas tudo passa, e o tempo de Deus é permanente e eterno. O tempo humano é passageiro. O profeta Isaías, queridos, ele tinha parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Segundo Reis, capítulo 14, verso 21 e 15, verso 1. Foi ungido rei aos 16 anos de idade. Segundo Reis, capítulo 14, verso 21. Mas ele se exaltou, queridos, em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou incenso. Segundo Crônicas 26, o verso 16 ao verso 21. Algo que não lhe era permitido fazer, pois era restrito aos sacerdotes. A consequência foi uma lepra e a morte do rei, trazendo um tempo de decadência para o povo. O ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil, mas quando Isaías entrou no templo, viu a glória de Deus, foi transformado e enviado para cumprir seu chamado profético, queridos. Então, como viver o novo tempo com Deus? Vamos refletir como o profeta Isaías descobriu um novo tempo que Deus preparou para ele. O tempo de ver a glória de Deus, do verso 1 ao verso 4. O profeta Isaías, ele descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse na vida do profeta Isaías. No verso 1, entrar no templo. A primeira atitude de Isaías ao ver o caos social foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo.
Mas hoje o templo de Deus não é um templo feito de pedra, um templo feito luxuosamente. Somos nós o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E devemos buscar a Deus de todo o coração. O segundo passo foi adorar a Deus, verso 2 e verso 3. O ambiente que Isaías presenciou foi de louvor, de adoração dos anjos cantando ao Senhor. O louvor liberta e alegra quando adoramos em espírito, João 4, 24. Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as coisas. Terceiro passo, ver o agir de Deus, que é o verso 4. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor enchendo o templo, e não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus, queridos. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a viver na experiência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. Êxodo 14, 13. Aquele tempo caótico se tornou o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Do mesmo modo, em nossas crises, podemos entrar no templo, que é a presença do Senhor, em adoração e contemplar o agir de Deus com a sua poderosa mão sobre nós, sobre eu, sobre você. Isaías 43, 13. Este é o tempo de ver a glória de Deus, de nos dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos os nossos rostos por terra e mergulharmos nas profundezas do Senhor, orando, suplicando, implorando, chorando, para virmos sim a glória de Deus. Tempo de transformação, versos 5 e verso 7. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Arrependimento, verso 5. Após entender, queridos, a santidade de Deus entoada no louvor dos anjos, lembra que eles voavam de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? O profeta Isaías sente que é pecador e se arrepende dos seus erros, confessando ao Senhor, queridos. Quando passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar os outros, mas precisamos reconhecer nossas próprias falhas, de nos corrigir com Deus, reconhecer o seu erro, o seu pecado e ir a Deus se humilhar. Fogo do Espírito, verso 6. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo do altar para queimar os lábios de Isaías. E este fogo representa o poder do Espírito Santo em sua vida, para lhe purificar e capacitar para o chamado profético que Deus lhe deu. E o perdão que nós encontramos no verso 7. O anjo declarou para Isaías que estava perdoado os seus pecados e que agora ele estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende, impede de prosseguir. O pecado nos amarra, nos deixa pesado. É como se você colocasse uma corrente no pé esquerdo com uma bola de aço de 5 quilos, outra corrente no pé direito e uma bola de aço com 5 quilos e mandasse você correr. O pecado é assim, mas quando nós confessamos, nós conseguimos e recebemos do Senhor o perdão. E o perdão liberta, o perdão traz paz, o perdão nos faz leve. Os tempos de provações são oportunidades para mudar as nossas vidas. Somos moldados e levados ao fogo para ser preparados, meus amados, para receber a bênção de Deus. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, primeiro quer mudar nossas vidas, mudar o nosso interior, lapidar o nosso caráter. Esse é um tempo de transformação, meus amados. Tempo chamado de Deus, o tempo do chamado de Deus. Após descobrir
que aquele era o tempo de ver a glória de Deus, de ser transformado pelo Senhor. Então agora Isaías recebe um chamado profético. Então, ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. Não pode falar de algo que não ouviu, mas torna-se responsável por transmitir o que ouve. Isaías ouviu a voz e foi impactado pela mensagem espiritual que seria incumbido. De Isaías 6, do verso 9 ao verso 11. Se você está vivendo, amados irmãos internautas, tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a sua voz em seu coração. Ser conduzido por Deus. A partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida, meus amados, pela direção do Senhor para a sua vida. E deveria ir onde o Senhor o guiasse, por mais difícil que pudesse ser. Deixe Deus conduzir a sua vida através do sopro do Espírito, meu amado irmão internauta. João 3:8. Obedecer à vontade de Deus. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e sua vontade é soberana. Romanos 12:2. Passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo e o que Deus lhe falasse. Se Deus te deu um chamado, obedeça ao propósito de Deus para a sua vida e seja feliz na presença do Senhor, meu amado irmão. O tempo mais difícil na vida de Isaías se tornou o chamado para o ministério profético. A partir dele, queridos, foi anunciado um plano de Deus para o seu povo. Os momentos difíceis de nossas vidas, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar o seu poder através das nossas vidas. Este é um tempo do chamado de Deus para a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus tem um novo tempo para você. A conclusão de Isaías 61:2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo, como o ano aceitável, entendendo que cada crise é uma oportunidade para agir sobrenatural de Deus. Então Deus quer mostrar o sobrenatural dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida e para a minha, mas será necessário para você conseguir parar de olhar para os problemas e contemplar a glória de Deus, aceitar ser transformado para que você também seja renovado e então receber o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. Aceite, querido amado irmão internauta, aceite o tempo de Deus para a sua vida. Fique com esta palavra, guarde no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. Amados, sábado tem estudo aqui no canal. Você que não é inscrito, queridos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com mais pessoas, tá bom? Faça isso. Ative o sininho para receber nossas postagens. Divulgue o nosso canal para mais pessoas, meus amados. Esta foi a palavra, esta foi a oração do dia de hoje. Que Deus, o nosso Senhor, te abençoe ricamente. Que o Senhor traga saúde para a tua casa, traga refrigério para a sua vida. Que o Senhor possa restaurar teu casamento, libertar o oprimido, libertar o que está enfermo. Que o Senhor possa levantar o caído, despertar os que dormem, porque há um tempo novo para as nossas vidas. Não fique prostrado, se levante, vá diante de Deus, implore, suplique a presença dEle, suplique pelo renovo, pelo verdadeiro avivamento. Que Deus te abençoe,
Fique todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo.